Pai do Senhor, meus jovens, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês nesta manhã de domingo, dia 4 de setembro. Nós estamos aqui, fui convidado para estar aqui com vocês, participando dessa grande lição, esses grandes temas que vocês estão estudando, temas abençoadores, temas que enriquecem o nosso conhecimento, falando aí que nós somos imitadores de Cristo, né? Essa lição, esse tema dessa revista fala que somos imitadores de Cristo. E nós temos extraído, essa revista tem extraído ensinos maravilhosos a respeito daquilo que Jesus e os apóstolos, né, falaram em suas palavras. E nós estamos aqui nesta manhã, é um privilégio para estar com vocês. Quero dar um bom dia a todos, né? Convidar a todos para estar aí com as suas revistas, com a sua Bíblia, e estudando juntamente conosco esta abençoada lição. Então, os nossos visitantes sejam muito bem-vindos, que Deus possa falar poderosamente no seu coração nesta manhã. Aqueles que ainda não deram o joinha aí, compartilhe a lição, dê o seu like, para que este trabalho venha a ser divulgado e que estas mensagens, que essas lições venham alcançar, né, outras vidas, para a glória de Deus. O tema desta lição, nós estamos na lição de número 10, né? O tema desta lição é: quem segue a Cristo purifica o coração. Maravilha, né, irmãos? Quem segue a Cristo purifica o coração. A maioria desses temas, a maioria das lições, né, que nós temos estudado aí com os jovens, fala disso, que quem segue a Cristo cultiva a prática da boa oração, da oração, do jejum. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão. Isso é um tipo de causalidade, né? Ou seja, o fato de você seguir a Jesus, como estamos estudando nessa manhã, você terá o coração purificado, né? E só pode ter o coração purificado aquele que segue a Cristo. Então, se você quer ter um coração limpo, um coração puro, pensamentos limpos, você tem que seguir a Cristo. É um fator de causalidade. E o objetivo desta lição é mostrar o quanto é maravilhoso seguir a Deus. É uma bênção, não, irmãos? Seguir ao nosso Deus. Viver em comunhão e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós compreenderemos essa relação com Jesus e os fariseus, que também está aí como um dos nossos temas, como um dos nossos tópicos, e conscientizar que devemos cuidar do nosso coração. É lógico, porque quem segue a Cristo, quem caminha com Cristo, tem o coração purificado. É uma consequência. Nós vamos, então, neste momento, orar ao Senhor para dar início à nossa lição. Senhor Deus eterno, te agradecemos por esta manhã, que estamos aqui estudando a Tua Palavra. Venha falar poderosamente em nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, viver e praticar o Evangelho dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto principal fala de um texto de Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o resumo da lição diz que o cerne, ou seja, o âmago, o principal objetivo do cristianismo é a transformação de vidas, né? Mudança de caráter, comunhão com Deus. Esse é o objetivo, esse é o cerne, esse é o principal objetivo do Evangelho. É levar o homem a uma transformação radical, uma transformação verdadeira, mas não só uma transformação externa, mas que vem de dentro para fora. Este é o objetivo principal do Evangelho, e é para isso que Jesus veio, para transformar vidas, para mudar a mente das pessoas, a sua forma de pensar, tirar aquela vida suja, cheia de pecado, cheia de erro, contaminada pelo engano, e transformá-la em uma nova criatura, em um novo ser, para a honra e glória do Senhor. E
Em Provérbios 4, versículo 23, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como está o seu coração nesta manhã, meu jovem? Como está o seu coração? Você tem guardado o seu coração? Esta é uma pergunta que eu já quero deixar aqui para vocês. Como está o seu coração? Em outras palavras, você tem tomado cuidado com o que você pensa? Com o que passa dentro da sua cabeça? Com o que passa dentro da sua mente enquanto você está sozinho no seu quarto? Ou seja, onde você estiver, você tem guardado os seus pensamentos? Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A sua vida é dirigida pelo que você pensa. Agora, eu quero dizer uma novidade para vocês. Está vendo uma cadeira vazia aqui? Pois é, está faltando alguém, né? E eu tenho uma convidada especial para trazer para vocês hoje. E já que ela é uma pessoa assim muito importante, uma pessoa muito amada, uma jovem maravilhosa, eu quero convidar para estar aqui conosco, né, participando desta aula. E, como ela vem diretamente do Ministério Infantil, eu vou fazer uma brincadeira aqui, e assim que eu bater a palma, ela vai aparecer do meu lado. Eu já estou vendo ela aqui, vocês não, mas ela vai aparecer para vocês. Quer ver? Bom dia! Será que eu estou na sala errada, professor? Tá não, está na sala certíssima. Não é Jardim 2, não? Jardim de Infância 2? Não, aqui é Jovens de Valor. Ai, gente, jovens eu estou na sala dos jovens. Nós somos jovens de valor, eu também sou jovem, entendeu? Bom dia, jovens! Como que vocês estão? Será que eles estão acordados? Então, deve estar, né? Será que eles já estão com a Bíblia revista? Não, estão. A gente está aqui fazendo uma brincadeira e eles estão lá dormindo. Não, eles têm que estar acordados, senão você sabe como é que é, né? Puxão de orelha depois. Isso aí. Que privilégio, professor, de estar aqui na aula com você. Filha, eu também estou muito alegre por ter você aqui conosco. Ai, que bom. Vamos chamar eles então para vir um dia participar aqui com a gente? Sim, vocês estão convidados para estar aqui conosco, né? Participando desta aula e nos ensinando também. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa aí é a minha esposa. Que Deus possa nos usar aqui nesta manhã para estar trazendo essa lição agradável, abençoada para vocês. Como eu perguntei para vocês, eu quero perguntar para ela, como está o seu coração? Eu vou responder de um jeito. Ah. Jovens, eu trouxe uma dinâmica para responder essa pergunta. Porque eu estava aqui, Porque sim. ela é do Ministério Infantil, né? Então, assim, eu gosto de responder de uma forma diferente, sabe? Então, como está o seu coração, jovem? Eu sei que seu coração está aí, né? É um músculo, está aí batendo forte, mas eu quero que esse coração batendo forte, esse órgão que Deus fez poderoso aí, eu vou representar ele de uma forma bem infantil, bem legal. Eu vou fazer um coração aqui bem bonito, tá, professor? Que nenhum aluno vai fazer igual o meu. Meio tortinho. Olha, gente, esse coração, espero que você consiga ver daí. Olha que bonito. Muito bonito. Preto, né? Uhum. Não tinha nem o pincel vermelho, jovens. Deixa eu fazer aqui mais aceso aqui. Cadê? Tudo improviso, né? É no improviso. Gente, olha só esse coração, jovens. Então, Deus fez assim. Nosso coração limpo, lindo, perfeito. Quando Deus criou, né, o homem, quando Deus fez Adão, quando Deus fez Eva ali no jardim, tudo perfeito, maravilhoso. O homem tinha um coração assim. E eu quero ter um coração assim, professor. Um dia eu estou correndo atrás disso. Espero que já esteja quase assim, porque Cristo já está em mim, então Ele já está fazendo essa mudança. Mas nós somos falhos, o homem se afastou de Deus, né? E nós jovens, porque eu também sou jovem, muitas das vezes o nosso coração, ele é atingido por muitas coisas que deixam o nosso coração impuro, sabe, Nossa. Professor? Muito sujo. Você caprichou na sujeira, hein? Caprichei, né? Olha, aqui tá cheio de coisas, assim, entulho, sabe? Que é pecado, falta de perdão, é avareza, né? Vaidade, nosso ego orgulho. Que vai crescendo, né? Esse orgulho que às vezes nos atinge, até porque, professor, nós vamos estar vendo na aula
que quem segue é Cristo, né? O coração está todos os dias ali se purificando. E às vezes cresce em nós uma vaidade, né? De querer ser melhor do que o outro. E não perdoar, né? Às vezes a gente fala, mas não é aquilo que a gente fala. E aí o nosso coração vai sujando, jovens. Mas tem uma coisa aqui que vocês não conhecem. Quem aqui já usou esse instrumento poderoso? Quem tem animais em casa, gatos, cachorro, e gosta de usar roupa preta, às vezes já conhece isso aqui. Isso aqui é uma coisa bem usada por muitas pessoas. Talvez você usa para tirar os pelinhos da roupa, né? Aquelas coisinhas. Então, isso aqui vai simbolizar o Espírito Santo. Porque quem tem Cristo, nós temos Cristo. Então, nós temos o Espírito Santo em nós. E se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, jovem, com certeza, o Espírito Santo está todos os dias trabalhando em nós. Porque todo dia vai uma sujeirinha, vai um pecado, um pensamento. Porque o diabo, ele vem colocando pensamentos em nós e nós pensamos que é de nós mesmos. A famosa sofisma, né? Sofisma. Pensamentos são enganos que são colocados na nossa mente, que vem aos poucos, né, como de forma sutil, nos levando ao erro. Olha, jovem, tá vendo? Os pensamentos aí de vocês aí, ó, esses pensamentos errados, vêm em forma de sofismas. E aí você pensa que é você e é o inimigo que está colocando isso na sua mente. Mas o Espírito Santo em atividade na sua vida, você é um jovem de oração que busca, está sempre ouvindo a palavra, está presente em todos os EBDs, não falta EBD. Inclusive, vou lançar um desafio agora. Jovem, atenção para o desafio. Se você está assistindo a aula agora, vou olhar no chat aí quem está realmente ativo. Se você está assistindo a aula agora, você vai tirar uma foto da onde você está, da forma que você está, com o que você está na mão, porque você disse que está com a revista e Bíblia na mão. Você vai tirar uma foto agora, não dá tempo de se arrumar, e vai postar no grupo dos jovens e eu vou saber que você está atento. Tirou a foto? Tirou a foto? Está atento? Agora que você tirou a foto e eu vi, você vai ganhar uma pizza. Você tem direito de comer uma pizza lá no MasterChef. Olha que legal. Mas só que tem uma coisa, eu quero ir, tá? Com você. Pode me procurar hoje à noite, dia 4 de setembro. Anota aí na agenda. Vamos lá, o Espírito Santo em atividade. Ele vai limpando o nosso coração todos os dias. Ele faz uma limpeza, sabe, professor? Eu sujei bastante esse coração. O Espírito Santo está tendo trabalho. O Espírito Santo está tendo muito trabalho, mas ele conseguiu limpar. Ele limpou. E o coração agora está purificado. Quem tem Cristo no coração, quem anda com Cristo, quem segue Cristo, o Espírito Santo faz isso porque tem liberdade para fazer. Exatamente. Amém? Respondi, Amém. Professor, a pergunta? Muito bem respondido. Parabéns. Palmas para mim! Agora, Deus, ele exige que nós vivamos em santidade. Deus é santo. E ele exige que nós vivamos em santidade, né? Até a palavra dele diz em Pedro, né? Que sede santos, porque eu sou santo. Então, essa atitude que nós devemos ter diante de Deus não deve ser uma atitude apenas aparente. Nós não devemos apenas parecer, né, ser santo, parecer estar limpo diante de Deus, mas ser verdadeiramente santo, né? E Deus deseja que tenhamos pensamentos, sentimentos saudáveis e não somente uma aparência de santidade, né? E eu quero ler então com vocês o texto. Eu vou deixar com você aqui a revista. Você vai emprestar a revista, professor? Vou te prestar. Não trouxe a revista, né, irmã? Não trouxe a revista. Olha o coração, precisando ser purificado. Então, Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20 é o nosso texto bíblico básico, né? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é Jesus falando. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração que procedem. O coração é a fonte de todo o mal, né? A imundícia, a morte, o adultério, a prostituição, frutos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo isso sai do coração.
São essas coisas que contaminam o homem. Jesus está falando aqui para os fariseus. Por isso que nós estaremos num tópico falando sobre os fariseus. Jesus está falando com os fariseus sobre isso. E isso que contamina o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, a expressão oral é uma representação externa daquilo que passa. É uma das, né, representações externas do que passa lá no nosso interior, lá na nossa alma. Essa expressão oral, e também as atitudes, né, que muitas vezes temos, é a alma respingando, né, o que está lá guardado, o que está lá oculto, escondido, ninguém vê. Será mas, o que está respingando? Boa coisa? Boas coisas, às vezes, não são. Ou são, né? coisas ruins? Exatamente. Olha só, professor, se o povo, né, que está aí em casa assistindo a aula, acompanhou a leitura semanal, já sim, com certeza o Senhor já fez uma grande transformação Exatamente. na vida deles, porque na segunda, sem Deus, tudo é fútil. Na terça, nós estudamos aí, quem acompanhou a revista, tudo foi feito por ele. Então, vocês já estão aí por dentro da lição, já estudaram a lição. Na quarta, eu fiquei assim impressionada, porque esse ponto é um ponto muito importante que os jovens questionam nos seus dias a dias. Seja responsável por sua liberdade. E esse ponto, essa palavra liberdade, mexe muito com os jovens, né, professor? Exatamente. E aí nós vamos estar vendo na lição de hoje a questão da purificação que Cristo faz em nós. E aí a gente começa a ver que alegria de ter essa liberdade. Porque o mundo não conhece essa liberdade, mas nós conhecemos e nós sabemos que somos responsáveis por essa liberdade que Deus nos deu. Muitos usam essa liberdade de uma forma que não imagina a consequência que vai vir, mas nós cristãos nós sabemos que nós temos a liberdade que Deus nos deu, mas nós somos responsáveis por elas. E aí na quinta, o que tem no seu coração? E aí a gente fez a dinâmica, né? E foi bem, acredito, foi bem legal, bem ilustrativa, e vivendo como uma nova criatura, agora que o nosso coração já está purificado. Então, eu fico assim, impressionada com a leitura, o devocional da semana correspondendo à lição. Porque quando a gente chega no domingo, se a gente acompanhou, a gente vem preparado para receber essa palavra. Eu espero, jovem, que você tenha levado isso a sério, porque isso já faz parte da nossa aula, do nosso coração purificado. Exatamente. Então, Jesus, ele traz esta verdade para os fariseus, né? Foi um certo impacto quando Jesus pegou e falou, né? Colocando uma situação que está muito mais profundo, né? Do que simplesmente o fato de você parecer ser o que não é, né? Jesus vai direto ao ponto. E ele falava para os fariseus também, olha, como podem vocês, sendo maus, poder dizer coisas boas? Porque a boca fala, por isso que eu falei que a expressão oral é uma das representações externas do que se passa na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos. E os judeus, os fariseus, eles diziam ser, mas não eram, né? Faziam as suas orações nas esquinas das ruas, né? Colocavam as suas indubitárias, né? Como se fossem os santos homens de Deus, mas as suas bocas mostravam que eles não eram o que eles diziam ser. Era uma religião falsa, né? Hoje em dia, professor, falsa. Eu já ouvi muitas pessoas falar, e eu até não sei se estou certa, mas você coloca aí no chat aí sua opinião sobre isso. Mas eu já reparei que tem muitas pessoas que têm o famoso vocabulário crentesco. Né? Sei lá. Coloca aí no chat se vocês já perceberam isso, vocês são a favor ou contra. Porque tem pessoas que vamos orar, estamos orando, a paz do Senhor, amém, bênção, nananã e tal. E assim, só usam palavras perfeitas, né? Mas, como Cristo falou que a nossa boca fala que o coração está cheio, chega uma hora que a gente não consegue, né, usar esse vocabulário assim, porque uma hora a gente vai mostrar quem realmente de o que realmente nosso coração está cheio. Então, jovem, se você tenha cuidado, realmente busca o Senhor, que seu coração possa estar ardendo, fervendo de amor por Cristo, para que o que sair da sua boca saia com amor. Não saia, né, só de forma mecânica,
que você aprendeu, acostumou, convivência, né, entre os irmãos, que não tenhamos um vocabulário, né, crentesco, sem amor, que sejamos palavras, mas ações e gestos de amor realmente, porque Cristo vai estar em nós. Até mesmo porque a boa árvore, ela vai dar, consequentemente, frutos bons. Agora, uma árvore ruim, ela nunca vai dar bons frutos. É isso que Jesus falou também. Então, vamos para a introdução, irmãos? Que essa aluna que está atrapalhando a aula, hein? A introdução diz assim, olha, a sociedade que vivemos é extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo, ele volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. O servir Jesus em primeiro lugar restaura o nosso interior, reaproxima-nos da imagem e a semelhança do Altíssimo. O Evangelho faz isso. Ele restaura a comunhão que foi perdida lá no Éden, né? Ele também, além disso tudo, existe profecia, existe a promessa de Deus, e o projeto de Deus é esse, de restaurar as nossas vidas, como a nossa vida de forma plena, né? O nosso corpo corruptível se transformará em um corpo de glória, um corpo incorruptível. O nosso corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Essa é a promessa. Não é só uma transformação aqui e agora, mas é uma transformação plena no futuro. Então, este é o propósito de Deus. E a introdução, ela fala justamente sobre isso, sobre o que Jesus ele veio fazer, o que o Evangelho traz para a humanidade hoje. A sociedade está caída, a sociedade está vivendo dias terríveis, mas há uma solução, e só uma. A solução é Jesus Cristo. A solução é Cristo. É verdade, Flávia? Verdade, gente. Não dá para viver sem Cristo. E eu estou olhando o próximo ponto aqui. Eu estou olhando assim, esse ponto. Como é maravilhoso servir. Como é maravilhoso servir a Deus. Será que os jovens acham isso? Aqui na nossa igreja. Com certeza. Glória a Deus, jovens, pela vida de vocês. Porque eu fico maravilhada que vocês nunca deixam essa alegria, como eu vejo a alegria nos nossos jovens, né? De estar aqui servindo na limpeza, na organização, na ornamentação da igreja. No evangelismo. No evangelismo, no louvor. Gente, incrível. Essa semana uma amiga falou, e sempre encontro jovens de vocês lá na feira, evangelizando, que Deus possa abençoá-los, que vocês não venham fazer isso como... procurando mérito, honra de alguém, mas que vocês continuem fazendo isso com amor, com alegria em servir a Cristo, porque é um prazer. Eu vejo no rosto de vocês a alegria. Continue assim, jovens, porque é maravilhoso. E Deus, Ele está olhando, observando, e o galardão virá do Senhor. Né? Amém, glória a Deus. Maravilhoso. Eu amo ver vocês trabalhando, que vocês continuem assim. Quando vocês estiverem velhinhos como eu e o Ednilson, sabe? O pastor Ednilson, aqui meu esposo, vocês vão poder contar as histórias de quando vocês eram jovens, não é mesmo? Exatamente. A gente não está tão velho assim, né? Aproveite essa idade de vocês, né? Que muitas pessoas não têm tido essa oportunidade que vocês têm de estar na casa de Deus, servindo a Deus, porque é maravilhoso servir a Deus, né, irmãos? E a sociedade, ela está, como nós falamos agora há pouco, né? está na contramão do que vocês estão vivendo hoje, né? Então, a condição, o primeiro ponto aí, desse primeiro tópico, fala sobre a condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. E nós temos que estar perto do Pai, temos que estar perto de Deus, porque é maravilhoso servir a Deus. Agora, que condição extenuante é essa? É uma condição enfadonha, cansativa, né, desgastante. A sociedade está vivendo esse tipo de coisa. Embora tenhamos tantas tecnologias, tanto avanço tecnológico, mas todo este avanço não faz com que a nossa vida se torne mais leve. Nós carregamos um fardo extenuante, né? Essa sociedade carrega um fardo pesado sobre ela. Quem já assistiu o Peregrino, né? Representa bem essa história, né? Daquele fardo pesado que ele carrega por um longo caminho até deixar ali aos pés da cruz. Então, a sociedade está vivendo este peso, esse fardo, esse cansaço, né? Essa vida extenuante. Então, esta constatação
essa é a constatação que o pregador, né, de Eclesiastes diz, que tudo é vaidade. Tudo que se adquire, tudo que é feito em nome de alguma coisa para te dar alegria, para te dar prazer, mas tudo é vaidade, tudo é prejuízo, né? Então, tudo é fútil, tudo é fugaz. Então, o Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, ele lança a proposta: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando Deus, assim, nós, filhos, né, tendo essa alegria em servir. Porque esse servir é em tudo, né? Em casa, no trabalho, na casa do Senhor, nos afazeres na igreja, em obedecer e ler a palavra, em buscar, e no prazer em andar com Cristo 24 horas. Eu me lembro de criança. Onde meu pai ia, eu queria estar. E aí agora eu, né, lembrei que nós devemos ter essa alegria. Onde Deus está, a gente está. E Deus está aqui, Ele está em todo lugar, mas Ele está do seu lado, esperando você buscá-lo. Ele está aí com você, jovem. E Ele está esperando você falar com Ele. Como é alegria para um pai, né? O filho sentar ali do lado e conversar com o pai, ouvir o pai, ouvir os conselhos, o que o pai tem a dizer. Isso é maravilhoso, jovem. Então, assim, procure estar sempre na presença de Deus, ao lado do Pai, servindo, agradando, orando, buscando ao Senhor. Isso é uma alegria. E para muitos jovens, por que eu estou falando isso? Porque para muitos jovens de hoje não é alegria andar com os pais deles, pais terrenos. Às vezes tem isso como vergonha, como um mico, sei lá. Hoje em dia talvez vocês já falam outras coisas, né? Eu estou talvez por fora da linguagem dos jovens, estou bem atrasada. Mas muitos jovens, não vocês cristãos, mas muitos jovens às vezes não têm prazer, têm vergonha, não têm aquela alegria no coração de estar ali do lado do Pai. Mas o Pai, Deus eterno, Ele tem alegria em você sentar e falar com Ele. Se seu pai tem essa alegria, imagine Deus, que é o Criador, foi Ele quem te criou. Então, assim, sinta nesta manhã esta alegria, esse prazer, esta comunhão de estar aqui ao lado do Pai, ouvindo Ele. Aproveita, jovem, essa oportunidade, que não vai ter outra. Hoje pode ser a última oportunidade. Hoje é o momento de você dar mais um passo para ficar mais pertinho do Pai. É verdade. Né? E viver, irmãos, viver não deve ser um fardo. Quantos jovens que estão vivendo, peso, uma olha tristeza, só, né? Está começando a vida agora e já pensa já fica recluso dentro de um quarto escuro, né? Não consegue se relacionar com outras pessoas, porque percebe que a vida tem sido um fardo, tem sido uma coisa ruim, né? Às e quantas vezes, pessoas têm tirado a vida, né? Às vezes alguns jovens podem pensar, mas eu estou cansada, a igreja está tomando muito meu tempo. Gente, aproveita, os jovens devem cuidar das coisas que são do Senhor. Vocês que são solteiros, se gastem na casa de Deus. Aproveitam isso, gente. Então, a vida é uma bênção, irmãos. A vida é um presente que Deus deu. Não é um fardo. Não é algo para você ficar triste num canto, né? É um momento de você agradecer a Deus por essa vida, por esse privilégio de viver e adorar a Deus durante a vida que você tem. Mas, infelizmente, o que testemunhamos é uma geração de pessoas que experimentam a vida como um dom, como um presente, mas como um sofrimento. Quantas pessoas estão vivendo, mas assim com aquele fardo de sofrimento em si, né? Não aproveitam, né? Não aproveitam essa oportunidade de viver para a glória de Deus, mas vivem triste, reclamando, né? Sempre não tem nada que lhe satisfaça. E por mais que tenha, e quanto mais tem, menos é grato. Menos é grato, não é verdade? A gratidão é muito importante. A gratidão nós vamos falar lá na frente, né? Não vou adiantar a aula. O segundo tópico, o segundo ponto desse primeiro tópico, fala sobre a maravilhosa oferta do Salvador. Diante de uma sociedade tão extenuante, tão cansada, cheia de seus fardos, cheia das suas dores, Jesus, ele
oferece uma maravilhosa oferta, que é a vida dele em favor da vida da humanidade, da vida desta sociedade que sofre, diante de uma condição continuamente sofrida da humanidade, apartada de Deus, afastada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado, subjugada debaixo de uma opressão maligna. O Salvador Jesus oferece a todos, não é a alguns, mas a todos. Ele oferece a todos uma mudança radical em suas vidas. Ele troca essa bagagem de dor por uma vida de compromisso, amor e graça com Deus. Amém. Então, o que Jesus faz? Ele tomou sobre nós o jugo, esse peso, esse fardo, e ele disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí sim encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Jesus faz. Ele nos liberta do pecado, e onde estávamos, né, no lamaçal do pecado, ele nos tira de lá, nos resgata de lá, e nós somos transformados, transportados para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus faz. Eu acho tão lindo esse tema também, a maravilhosa oferta do Salvador, porque eu lembrei, gente, ó, não esqueça que eu sou lá do Kids, tá? Então, fica atento aí comigo e dá um joinha depois para a tia Flávia. Olha só, eu estou lembrando de uma das aulas que eu dei para as crianças. Quem disse que criança não aprende Bíblia, né, gente? É maravilhoso. Jesus, hoje, ele quer, né, nós que precisamos do Senhor, nós devemos ofertar, servir, nos alegrar de estar na presença de Deus. Ele nos fez para adoração. Ele nos fez para isso, para glorificar, para a exaltação do nome dele, para a glória do Senhor. Ele não precisava de fazer o homem, porque ele já é completo, ele já é dono de tudo, todas as coisas, tudo foi feito por ele, para ele. Só que eu fico encantada, talvez seja essa palavra não tão certa, mas eu quero expressar aqui o exagero da minha admiração dessa palavra, é que o próprio Cristo, ele nos fez, nós pecamos, erramos, mas ele já, desde o início da criação, ele já se ofertou por nós. Essa é a maravilhosa oferta, antes da gente ofertar ao Senhor, ou servir a Deus na igreja, ter essa alegria, Cristo, ele foi o primeiro. E a oferta dele não tem condição, nós nunca vamos pagar. A nossa oferta nunca será próxima àquilo que ele fez por nós, porque ele entregou a própria vida, ele deixou o trono de glória, deixou tudo, né? Veio viver aqui como homem. Que oferta é essa maravilhosa? Exatamente. Do Salvador para nos resgatar. Então, jovem, o que nós temos feito não é nada. O que nós temos ofertado, horas, minutos, dia, na casa do Senhor, ou em casa, ou buscando, ou orando, não é nada, né, professor? Exatamente. Porque Cristo, ele ofertou. Então, jovem, oferte, sirva ao Senhor com alegria, porque esta é a oferta maravilhosa, é Cristo, sem pecado, sem necessidade, porque ele não precisava disso, mas ele fez por amor a nós. Exatamente. É uma e aí, oferta incrível. Nós temos que, de bom grado, né, a nossa reação em vista dessa oferta maravilhosa é aceitar, né, ao Senhor Jesus em nossos corações, é deixar que ele viva através de nós, né, porque nós temos que viver essa vida aqui na terra para a glória dele, a serviço dele, porque nós somos salvos para alguma coisa. A gente não é salvo para ficar de boa na igreja, né? Não. A gente é salvo para uma função, para um chamado. Já vi pessoas falar assim, já estou salvo, tá bom. Será que quem é salvo de verdade, né? Eu acredito que a pessoa que foi salva, o coração dela foi transformada, ela não se contenta em ficar parada, porque a salvação, o amor de Cristo nos constrange. E a gente não aguenta ficar parado. E as almas que estão perecendo? Então, jovem, não caia nessa de já estou salvo, deixa eu dormir, deixa eu descansar, porque já leio minha Bíblia, já oro, já faço meu devocional. Então, infelizmente, apesar desta salvação, dessa oferta maravilhosa do nosso Salvador, ainda existem pessoas, né, e são muitas e muitas, que
não aceitam que continuem nas suas desobediências, nos seus pecados, e produzem cada vez mais um coração insensibilizado, alienado de Deus, distante de Deus, endurecido pelo pecado. Então, hoje é tempo de graça, irmãos. Hoje é tempo ainda há tempo de nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Ainda há tempo, porque as portas, né, eu ouvia muito isso quando era criança, a porta da arca ainda está aberta, né? Mas um dia esta porta vai fechar, e aí não teremos mais esta esperança, esta chance, né, que nós temos hoje. Então, resta apenas a inevitável colheita daquilo que plantamos na vida. O que você tem plantado? O que você tem feito? Quais são os pensamentos que têm agido na sua alma? Porque, como falamos no início, aquilo que pensamos é o que somos, né? Tem até um certo escritor que diz que diga-me o que amas, que eu direi o que tu és. Então, o que você ama? O que você tem amado em sua vida? É verdade? Terceiro ponto aí, o convite para um compromisso de amor. Então, que compromisso será esse? É um compromisso sério, né? Prolifera na atualidade um pseudo-evangelho, um evangelho falso, no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo, um cristianismo light, né? Um cristianismo Nutella, né? Que pode tudo, um cristianismo doce. Que né? não ofende, não precisa tá de boa, mudar. Fica tranquilo. Ninguém é confrontado. Deus é amor. Né? Vinde como estás e fica como estás. Exatamente. Então, esse tipo de pseudo-evangelho não tem nenhum compromisso, não tem nenhum nível de santidade ou renúncia. Isso não é fé em Jesus, irmãos. Na verdade, é uma ilusão diabólica, né? Há uma responsabilidade a ser assumida, há uma cruz a ser carregada, né? Há um caminho apertado. Quem lembra? Não, ninguém lembra. Não. Daquele quadro antigo que tem o caminho largo e o caminho estreito. Vocês não lembram, vocês são muito jovens. Na minha casa tinha um. Minha mãe tinha um. Pois já tem mais de 40. Tem mais de 40. Ai, gente. Se você quer descobrir se a pessoa tem mais de 40, é só você perguntar a ele se tem esse quadro, do caminho largo e o caminho estreito. Um monte de gente no caminho largo e uma pessoinha assim no caminho pois estreito. Pois ainda é assim, irmãos. O evangelho ainda é caminho estreito. Ainda é caminho apertado. Não tem como você carregar o seu fardo, a sua bagagem, o seu pecado. Então, tem que haver uma responsabilidade, tem que haver uma cruz para carregar, né? Na metáfora que Jesus utiliza, ele fala da benevolente atitude de um dono de escravo que exige dele somente aquilo que a dignidade permite. Então pense, irmãos, distante de Jesus, toda a felicidade é passageira, né? E o ponto importante pare de carregar todo esse fardo que a sociedade tem carregado aí, né? Seja feliz servindo ao Redentor. Coloque diante da cruz este fardo. Glória a Deus. Por isso que os nossos jovens, né, estão na igreja, felizes, alegres. Quantos jovens no mundo, né, que não conheceram essa alegria, mas você, jovem, pode falar, continuar falando, compartilhando as aulas da EBD, levando Cristo a tantas pessoas, porque quantos jovens todos os dias buscam alegria, e geralmente jovem que ainda não teve esse encontro com Cristo, eu fico observando na sexta-feira, né? Parece que é o único dia da alegria de um jovem que ainda não encontrou Cristo, porque é o dia que eles vão para as baladas, e eles bebem, dançam, curte, gasta todo o seu dinheiro da semana, ficam sábado e domingo cansados de ressaca, segunda-feira vão trabalhar cansados, não produzem, muitos perdem o emprego por causa dessas festas, mas nós que temos Cristo, todos os dias é dia de alegria, é dia de buscar o Senhor, e ao contrário de muitos que estão perdendo vidas, trabalhos, o Senhor, aquele que serve a Cristo com alegria, e entende o compromisso da liberdade que ele tem, ele só tende a crescer. Porque Cristo nos faz ser pessoas melhores, não só cidadão do céu, que é o que nós devemos ser, mas nós também podemos nos alegrar nesta vida e ter uma vida próspera em tudo que fizer, porque Cristo em nós conseguimos ser fortes, ter coragem, correr atrás, lutar.
E não vamos perder noites, né, gastando nossa saúde e nossa vida, mas sim ganhar tempo na presença do Senhor. Então, o convite de Cristo é amoroso demais. Vamos para o segundo tópico, irmãos, falando sobre Jesus e os fariseus. Lembrando que a gente falou na leitura bíblica, que mostrou que na leitura bíblica que Jesus estava falando para os fariseus. Então, Jesus e a verdadeira fé, no primeiro ponto aí. Durante todo o ministério do mestre, ele se viu em embates com esses religiosos de sua época, né? Havia vários grupos ali que lutavam pelo monopólio da verdade religiosa, né? Na época ali na época de Jesus, em Jerusalém, em Israel. E aí nós temos alguns grupos como os saduceus, como os fariseus, como os essênios, né? E os fariseus, eles eram uma linha mais voltada, mais popular, né? Vamos dizer assim. Todavia, Jesus não entrou nesses embates infrutíferos. O seu ministério foi dedicado às pessoas, ao anúncio dos principais objetivos, né? O principal objetivo de Jesus era buscar a salvação, trazer transformação da vida das pessoas. E a busca contínua por condição de ensinar sobre uma vida espiritual saudável, enquanto estes grupos, eles buscavam as suas particularidades, né? Os fariseus tinham lá os seus pensamentos, né, voltados mais para uma busca de obedecer a alguns rituais morais, alguns rituais que eles diziam orais, né, que vinham da parte de Moisés. Eles diziam que além da lei escrita, tinha uma lei oral, né, uma ordenança oral que vinha desde a época de Moisés até os seus dias. E eles obedeciam mais esta tradição oral do que a própria lei. Então, Jesus acaba batendo de frente, porque eles viam mais a questão superficial, a questão externa, do que mesmo a comunhão interna, daquilo que era realmente importante, né? Então nós lemos em Mateus capítulo 15 uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, em que o cerne do embate é essa desobediência cerimonial, né? Os apóstolos com relação aos protocolos de higienização alimentar. Eles começavam a ver os apóstolos que não lavavam as mãos, né? E eles começavam a falar contra. Olha, por que os seus apóstolos, seus discípulos, não lavam as mãos, né? E hoje em dia, quem pode dizer aí que não existe isso hoje, né? A religiosidade, né? Exatamente. Porque às vezes a gente pode estar pecando e tendo atitudes, né, como os fariseus, de tanta religiosidade, deixando de receber bênçãos, de ver o Senhor agir e deixar Deus agir em nós, e nos transformar, nos purificar. São tradições, né, que eles valorizavam, tradições humanas, que eles valorizavam em detrimento daquilo que era realmente importante, não é verdade? Os fariseus, eles eram conhecidos nessa observância rígida da lei, né? Não apenas da lei escrita, mas também, como falei, né, da tradição oral. O que eles faziam é a questão de purificação mesmo. Eles achavam que se eles entrassem em casa, pegassem as frutas lá fora, chegassem dentro de casa, tinha que lavar as mãos, porque se contaminaram em questões assim, porque pegaram em frutas, pegaram na mão de outras pessoas, eles se contaminaram moralmente. Essa questão de purificação era mais uma questão ritualística. E eles observavam que os discípulos de Jesus não estavam fazendo aquilo, não estavam lavando a mão. Aí Jesus deixa aquela, né? Dá aquela... É tipo algumas pessoas que antigamente era assim, acho que hoje não tem mais isso, mas antigamente os pastores não podiam pregar sem paletó, né? Ficar sem gravata, né? É um tipo de religiosidade, né? Religiosidade. Que religiosidade às vezes tem pessoas que se apegam a isso, né? Então, irmãos, muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do coração. Nós falamos sobre isso, né? Desta forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que muito mais do que esses protocolos de higiene, de talheres, de pratos, era a santidade. Mais importante do que isso é a santidade do coração.
essa é a diferença crucial entre a fé em Jesus e o farisaísmo. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem autonomia em seu relacionamento com Deus por meio de um olhar detido para a interioridade. É você andar com Deus olhando para si mesmo. Olhando, como Paulo diz, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise daquilo que você é lá dentro, daquilo que você tem sido, né? Então, por isso que os fariseus, eles não se preocupavam tanto com o que estava lá dentro, eles se preocupavam com as ações exteriores. Eles estavam preocupados com o que as pessoas podiam ver e não com o que estava lá dentro, porque lá dentro ninguém vê nada, né? Pois o controle destas coisas estereótipas é mais fácil do que você controlar o que está lá dentro, né? Mas a fé em Cristo é um retorno à valorização do que você é, lá dentro, né? Lá no seu íntimo. Então, você parecer ser alguma coisa é mais fácil do que você ser. Não é verdade? E a sociedade, ela tem andado totalmente ao contrário, né? Você o importante é o que, importante é o que você tem. E não o que você é. Não o que você é. Agora, no cristianismo, o evangelho ele traz uma visão totalmente oposta. Né? O que importa é o que você é, não o que você tem. Por isso até que os jovens, e eu não dizer só os jovens, não só vocês, mas como outras pessoas, né, os adultos aí mais idôneos aí, mais velhos, algumas pessoas não conseguem encontrar alegria, felicidade. Porque o importante do mundo hoje, que o mundo prega, é o que você tem. E aí as pessoas nunca se conformam com o que tem, sempre querem mais. E aí fica nessa busca incessante de encontrar alegria, de encontrar paz, de encontrar bens materiais e se realizar com coisas terrenas. E isso não preenche o vazio, isso não preenche o coração. E então a pessoa fica se cansa, mas não encontra alegria, não encontra paz. Porque não encontrou ainda a gratidão, ainda não encontrou Cristo, que Ele sim preenche todo o espaço, né? Ele nos preenche. Então, exatamente. Quem tem Cristo, quem vive e olha para si mesmo, como, né, o professor disse, se avalie, procure encontrar nele algo que possa melhorar e buscar o Senhor, essa pessoa, com certeza, ela é feliz no seu dia a dia, ela não se cansa, não tem um fardo de viver, porque ela está descansando no Senhor. Exatamente. Né? E quem tem Cristo, então, ele não é hipócrita. Não, né? Não é hipócrita. O que é hipocrisia, né, irmão? Hipocrisia consiste em fingir ser alguém que você não é. Nem tem intenção de ser, às vezes, Tem né? pessoas que vivem ostentando, né? E aí uma hora não aguenta, cansa, todos vão perceber. Então, assim, jovem, sejam sinceros, sejam honestos consigo mesmo, para que vocês sejam felizes, sejam transparentes. E o melhor de tudo, confia no Senhor, busca em Deus, procure ouvir seus pastores, seus líderes, porque com certeza vocês serão bem-sucedidos, né? Exatamente. Os fariseus, Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque eles adoravam a Deus por razões erradas, não eram motivados pelo amor, né? Mas pelo desejo de alcançar lucro, ter a aparência de santos e aumentar o prestígio social. Por isso que Jesus pegou e chamou eles de hipócritas, que nós também. Já tinha vaidade naquela época, né? Oxe. O povo queria posição, né? Está lá em cima. Que nós também, irmãos, sejamos motivados pelo amor, né? Por mais que algo que você faça é visto e notório, mas que você não faça isso para ser visto e nem para ser notado, mas por amor a Deus, né? Porque Deus, ele merece a nossa adoração, ele merece o nosso serviço, não é verdade? Então, quando nós tornamos-nos hipócritas, irmão, quando é que a gente se torna hipócrita? Quando damos maior atenção à reputação do que ao caráter. Nós damos mais importância à nossa reputação do que ao nosso caráter. Né? E quando mais? Quando obedecemos cuidadosamente a certas práticas religiosas, mas permitimos que o nosso coração permaneça longe de Deus. A gente obedece às práticas, faz
tudo bonitinho. E será como que é o caráter desses jovens? Eu estou aqui pensando. Será como é a vida deles quando ninguém está vendo? Quando os pastores, os líderes, os pais, o namorado, a namorada, o colega, né, não está vendo? Como será o nosso caráter? Mas ele faz tudo certinho. Ele vai na igreja todo dia. Ele até lê a Bíblia. Até ora. Né? Mas como que está? Como que está o coração, a intimidade com Deus, né? Que aula prática que é do nosso dia a dia e tão importante, jovem. Tão, assim, momentos de reflexão mesmo, da gente se avaliar, né? Exatamente. Muito legal essa aula. E outra coisa também que os hipócritas fazem é enfatizar em nós as virtudes. A gente olha pra gente e só vê virtude, só vê maravilha, né? É difícil Homem ver de defeito Deus. na gente, Ai, como né? eu sou santo. Mas a gente olha para os outros e só vê defeito, só vê, né? Aí tem aquela história da fila, né? Tem vamos uma falar... trave no seu olho e consegue enxergar um cisquinho no olho do irmão. Porque tem a fila também, Diana, né? Que você só vê o que está na sua frente, né? Exatamente. A mochila, o peso de errado, seus defeitos estão nas suas costas, aqui na mochilinha guardado, você não vê. Você vê o do outro. Só vê o problema do outro. Meus irmãos, terceiro tópico. A gente está acabando, hein? Cuide do seu coração. Leia para nós, Flávio. Vou ler? Olha, vamos ver se eu leio, hein? De última hora, se não li antes, esse pedacinho, vai que eu vou gaguejar aqui. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Muito fácil, né? Ensinar a lavar um copinho do que o coração. Os fariseus eram pragmáticos. Isto é, estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivamente mensuráveis. Até os dias atuais, temos visto os falsos mestres, como os falsos fariseus, concentrarem em discutir sobre regras humanas controláveis, e precisamos reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a resposta ou a responsabilidade da liberdade cristã. Pode continuar? Fácil. Ainda hoje existem pessoas que acreditam que a santidade está atrelada a valores que podem ser mensurados por critérios humanos. Voltemos nossos esforços para ensinar às pessoas os valores do reino, os princípios do céu, a liberdade e responsabilidade que significa ser uma nova criatura em... Cristo. Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, né? Então, nós já falamos sobre esse ponto, né, em outros momentos, mas os fariseus eram dessa forma, eles eram pragmáticos. O que estava dando certo, para eles estava bom, não é verdade? Então, Jesus Cristo, ele disse que, olha, assim, se alguém está em Cristo, todos esses maus costumes, essas fórmulas hipócritas de ser, tem que ser mudado, tem que ser transformado. Nosso pensamento, nosso coração tem que ser um novo coração. O desafio está mais próximo do que você pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade em assumir os seus erros e fracassos. E isso por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconhecem que o problema tem como origem o seu terrível pecado. É exatamente isso que o mestre demonstra em Mateus capítulo 15, versículo 19. Somos convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas de nossa natureza adâmica, sempre inclinada para o mal. Como não contaminar o coração, irmãos? Diante disso tudo que nós falamos, como que a gente não pode, a gente tem que evitar que o nosso coração seja contaminado? O mesmo princípio de Provérbios capítulo 4, 25 e 23, é o mesmo, né? Ainda está totalmente válido para nós, né? Nós devemos estar cuidando do nosso interior com atenção. Um coração pacificador faz com que vivamos sem máscara e que tenhamos sorrisos que espelhem a glória de Deus. O mestre nos ensina que para guardarmos nosso coração, precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem a Ele, que exalte o seu nome. Devemos amar as pessoas, mas precisamos rejeitar completamente as práticas pervertidas, as perversões. Nós não podemos assentar na mesa, né,
na mesa que venha contaminar-nos com isso, escarnecedores. a mesa dos escarnecedores, que esqueci a palavra aqui. Nós não podemos assentar na mesa dos escarnecedores, né? Ah, mas eu só vou lá no churrasquinho, Só lá no com os amigos, é. né? Nenhum é cristão, tá todo mundo falando o que quer, gírias. Tá rolando um funk lá, mas tem todo tá de tipo boa, de... né? É né? um funk bom. Mas eu vou lá, eu não vou fazer nada que eles fazem, entendeu? Então, irmãos, nós temos que Tentando. viver como santo. Viver santo é viver separado, né? Viver distante de tudo aquilo que o mundo tem sido, de tudo aquilo que o mundo tem praticado, de tudo aquilo que o mundo tem dito que não tem nada a ver. Nós somos santos, nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ser diferentes, sempre zelando pela santidade, porque Jesus exige isso. Deus é santo e é necessário que nós vivamos em santidade. Eu quero lembrar aqui, professor, a questão aqui do que eu li, voltemos, que nós possamos gastar nossas forças, energias e tempo observando aquilo que realmente é importante na questão dos valores, né, no reino. E a questão da responsabilidade, porque eu acho isso tão legal para o jovem, assim, que consegue ter essa maturidade de entender a liberdade e aproveitar a liberdade que ele tem com responsabilidade. Exatamente. Porque muitos jovens, né, têm buscado essa liberdade, procurado, cobrado. A gente vê aí em tantos movimentos atuais aí acontecendo em busca de liberdade. Não é mesmo? É verdade. Na lição dos adultos, algumas lições anteriores, a gente viu isso. Quantas pessoas buscando liberdade, elas estão lutando, brigando por uma liberdade, e às vezes falando de paz, usando essas palavras, e eles nem sabem o que é liberdade. Olha que alegria, nós somos como aqueles servos que foram liberados pelo Senhor, né? Éramos escravos do pecado, escravos do mundo. Você imagina um senhor que tem vários escravos e ele fala, olha, agora você pode ir. Você está livre, faz o que você quer. E aquele servo, aquele escravo fala, não, eu sou livre, mas eu tenho tanta alegria, eu quero estar aqui te servindo. E aí ele começa a servir aquele senhor, mas não por obrigação, não porque ele tem que prestar conta do tempo, do horário, obedecer às regras, porque o mestre, aquele senhor, estabeleceu, mas é porque ele ama. E ele tem prazer de estar servindo aquele senhor. Então, ele está aproveitando da liberdade dele com alegria. Verdade. E fazendo o que ele ama fazer com alegria, sem peso, sem jugo. Eu acredito que esse é o jugo suave que Deus tem para nós. É isso que Deus quer para você, jovem, que você faça, não por obrigação, não por peso, não porque alguém mandou, não porque alguém pediu. Você está aí passando no ministério infantil, no templo, na cantina, tenha prazer, viu algo fora do lugar, pega, organize, em casa, no trabalho, onde você estiver, faça a diferença, faça com amor, faça com alegria, faça porque você é livre. E não porque você é obrigado. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa assim, como Jesus né? Ele nos tem tantos ensinamentos bons para nós, se a gente olhar cada palavra e ouvir e atender cada palavra, como seremos pessoas maravilhosas nessa terra e ainda vamos morar com Cristo no reino de glória. Como é maravilhoso, jovens. Maravilha. Vamos para... É isso aí, nós já terminamos a nossa lição. E a oferta? Sim. Não, terminamos a lição. Tá. Agora é a parte, o momento do ofertório, onde vocês têm toda a liberdade para estar ofertando, para estar mandando aí a sua oferta, o seu celular, dízimo. O meu, para a gente dar oferta aqui agora. Vamos ter que dar a oferta agora no chat aí com vocês. Exatamente. Então, vocês têm toda a liberdade para estar ofertando, né? A Amanda vai passar um louvor maravilhoso aí, falando sobre o coração limpo. Puro. Porque Deus quer isso da gente, um coração limpo, um coração santo,
né? Que Deus venha nos dar esse coração que ama, que oferta. Exatamente. Vocês podem ofertar, Oferta com alegria, gente, com alegria. Vocês podem ofertar através das ferramentas que vai aparecer para vocês, Pix, PicPay, né, as contas. Pode trazer para a igreja. Lembra que nós precisamos comprar este templo, esse lugar, esse espaço que é maravilhoso, né? 6.000 metros quadrados. Gente, aí, nossa aqui disposição. é incrível. Olha, jovem, tem campo para vocês aí, ó, fazer exercícios, se divertirem, aproveitar a liberdade de vocês na casa de Deus, brincando, jogando. Exatamente. Eu sei que vocês gostam, já aproveitam, todos vocês, né? trabalham, estão empregados. Se não tem trabalho, vende picolé. Tá chegando o verão, né? Mas podem ofertar. Faça entre vocês aí um desafio para ajudar a comprar esse terreno, esse espaço. Abençoe na casa do Senhor. Vamos lá, todo mundo ofertando enquanto a gente louva o Senhor, porque Deus, ele nos dá um coração livre de, mão fechada. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Esse é o louvor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Amém? Já ofertaram? Ofertaram! Glória a Deus por isso. Agora nós vamos para a nossa Conclusão. conclusão. Vamos ler a conclusão, então? Enquanto as pessoas se preocuparem apenas com as aparências, nunca curarão o coração. Enquanto ficar só se preocupando com a aparência, isso é um fardo, né? Você ficar se preocupando sempre com a aparência. Gente, quando a idade chega, eu sei o que é isso. Esse fato de você se preocupar com a aparência, você fica preocupado com o que as pessoas acham de você, né? Sim. E aí as suas ações, elas são delimitadas pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas acham, e não pelo que você é de verdade. Às vezes podemos tomar atitudes erradas porque a gente está se preocupando, né? Com o que as pessoas Com o acham. que as pessoas vão falar, pensar. E E não nunca estamos terão- nos preocupando com o que a palavra diz, né? E nunca terão um coração puro, né? O cristianismo é para aqueles que se reconhecem carentes de Deus, incapazes de solucionar sua miserável condição pecaminosa com as ações humanas. Desta forma, não somos chamados para debates estéreis, mas para anunciar a graça maravilhosa do nosso Deus.
Agora, Amém. antes do amém, de orar, eu quero fazer uma pergunta para você que está no chat até agora, que você não enjoou da gente, né? Não, de jeito nenhum. Não, Tá todo mundo ali, eu tô Vocês vendo. estão rindo, mas estão aprendendo, né? Então vamos lá. Nós temos 5 perguntas. Professor, qual a pergunta você quer fazer para esses alunos que eles vão colocar a resposta lá no chat? Bem, viver deve ser um fardo ou um dom? Eu acho que uma das partes que mais me chamou a atenção, devido a essa faixa etária de jovens, adolescentes, estão passando por esses momentos, pelo menos na época que nós estamos vivendo, que as pessoas estão achando que viver é um fardo, né? É um momento de tristeza, abatimento, né? E aí a pergunta que eu deixo para vocês é essa: viver é um fardo ou é um presente de Deus? E eu quero fazer uma pergunta também. Pergunta número 5 da revista de vocês. Como não contaminar o coração? Como que não contamina o coração no meio de tanto... Né? Tantas de ofertas, tantas de tantas bandejas de que o inimigo tantas oferece. bandejas, de tantas coisas que o mundo oferece e às vezes vem até de pessoas próximas que a gente ama, pessoas que convivem com a gente. Como não se contaminar? Como não contaminar o coração? E aí não esqueça de dar o like, dar um joinha. Se você gostou da aula, compartilhe. Se você não gostou, compartilha também. Porque o que nós falamos foi a palavra de Deus e a palavra de Deus deve ser anunciada, né, professor? Amém. A nossa participante, né, desta manhã. Espero que os alunos não confundam aí depois. Acham, não, eu estou na aula errada. Na aula das E crianças. saia da aula. Agora já foi, né? Agora vão orar. Vamos orar, pode orar, minha irmã. Então eu vou orar com vocês. Eu oro daqui, vocês oram daí. E que o Senhor possa abençoar todos nós. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa EBD, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada jovem que participou, que compartilhou, que comentou no chat, que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam ser cobertos com o teu sangue, Senhor, para que eles possam vencer as tentações e as ofertas deste mundo, que o coração deles, Senhor, possa estar todos os dias sendo tratados e purificados com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tchauzinho, ficam com Deus. Amém.